Bem, pessoal, boa noite. Nessa videoaula inicial, nesse conjunto de videoaulas, na verdade, eu vou ensinar vocês a criar uma página JSF simples que vai fazer o cadastro de algumas informações e que vai ter uma outra página que vai recuperar essas informações, e vão ter páginas auxiliares que vão indicar sucesso e outras páginas que vão indicar erro durante a gravação. Tá ok? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira videoaula, que vai ser a respeito da criação de um projeto Maven dentro do Eclipse. A gente vai aprender o passo a passo dessa criação. Bem, como é que começa esse processo de criação, né? O primeiro passo que a gente vai tomar aqui, vou dar um zoom, a gente vai numerar os passos, tá? Criar o projeto Maven no Eclipse. Essa é o primeiro passo. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Vocês precisam estar com o Eclipse aberto no computador de vocês. Ele precisa estar com o Tomcat instalado e também precisa estar com o Java corretamente configurado. Então vamos começar aqui. Bem, se eu quero criar um novo projeto, aqui na janela de Project Explorer, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o contrabotão, vou selecionar a opção New e em seguida vou selecionar aqui a minha opção Other. Tá? E eu vou procurar dentro dessa lista que vai aparecer uma pastinha Maven. Eu vou expandir ela, ela pode aparecer assim. Eu expando ela e vou selecionar a opção Maven Project. Tá? Selecionada essa opção, eu clico em Next. Depois eu venho para essa tela aqui e eu clico aqui em Create a Simple Project. Depois eu posso clicar em Next. Beleza. Aí vai aparecer essa janela inicial aqui. E quais são as informações obrigatórias que eu tenho que preencher? Essa primeira, o Group ID, o Artifact ID, e aqui a gente vai alterar a informação que está em Package. O que é esse Group ID? Esse Group ID geralmente é o domínio da empresa na qual você trabalha, só que escrito ao contrário. Então, por exemplo, no caso da FEAPA, o domínio dela é feapa.com.br. E como é que ficaria essa informação aqui no Group ID? Eu vou apagar, ela teria que ser escrita de trás para frente, dessa forma aqui, ok? br.com.feapa. Em seguida eu vou colocar o nome do meu projeto em si, que é a informação que vai no Artifact ID, tá? E a gente vai fazer um cadastro simples de pessoas físicas, né? Uma pessoa vai ter um nome, um endereço, um RG e um CPF, tá ok? Então eu vou colocar aqui cadastro pessoa, tá ok? Como se trata de um projeto web, a gente tem que selecionar a opção WAR, né, que representa Web Architecture Resource, né, que vai permitir que a gente crie um projeto, né, usando o Maven, um projeto JSF, tá ok? Feita todas essas configurações iniciais, a gente pode clicar aqui em Finish e aguardar o projeto ser finalizado. Sendo ele finalizado, ele vai aparecer aqui na nossa lista de projetos. E bem aqui está ele, o nosso projeto que acabamos de criar, o cadastro pessoa. A gente vai expandir esse projeto clicando aqui nessa setinha ao lado. E a primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse projeto aqui é a configuração desse arquivo, o .xml, que é o arquivo de configuração do projeto Maven. Tá ok? Vamos abrir ele, clicar aqui com o Ctrl botão. Se para vocês não aparecerem de primeira o código XML, aparecer, por exemplo, essa janela
ou essa, ou até mesmo essa janela inicial aqui, Overview, não se preocupem, é só vocês selecionarem aqui a aba final, onde o mouse está apontando, que é o com XML, que vai mostrar efetivamente o código. Tá ok, senhores? Bem, feito isso, a gente vai inserir algumas informações iniciais dentro do nosso arquivo com XML. E quais são essas informações iniciais? Deixa eu pegar aqui para vocês. Só um instante, que eu já tenho tudo isso aqui pronto. Só um instante, só um instante. Só encontrar isso aqui dentro do meu computador. Tá ok. Qual a informação inicial que a gente vai colocar? É essa aqui, ó. Eu vou aumentar a tela. Vocês vão ter que colocar essas informações aqui. Vocês podem dar uma pausa no vídeo e digitar essa informação dentro do arquivo com XML de vocês, lembrando que ele tem que estar antes da tag /project, tá ok? Copiem aí esse conteúdo e depois que vocês copiarem, vocês podem passar para o passo seguinte, tá ok? Bem, feito essa cópia, né, feito essa configuração inicial do arquivo com XML, essa configuração é o nosso segundo passo. Então vamos anotar aqui o nosso segundo passo do processo de criação de um projeto Maven. É a configuração inicial do arquivo .xml com esse conteúdo aqui, pessoal. Tá ok? Beleza? Tá, beleza. Vamos continuar então o nosso processo de configuração. Feita essa configuração com estas informações, qual é o próximo passo? A gente vai voltar aqui no Project Explorer, selecionar o nosso projeto que acabamos de criar, clicar com o contrabotão, selecionar a opção Maven, em seguida a opção Update Project. Aí vai aparecer essa tela. O nosso projeto ele vai estar automaticamente checado, porque foi em cima dele que nós selecionamos essa opção de Update. Podemos dar OK. Ele vai realizar o update. E isso é o passo 3 desse nosso processo de criação do projeto Maven. Então vamos anotar o passo 3 bem aqui no nosso arquivo, que vai nos ajudar a lembrar quais são os passos. Bem, realizar o update do projeto Maven. Tá ok? Esse é o nosso terceiro passo. Ok, senhores. Feito o nosso terceiro passo, qual é o nosso quarto passo? Vamos clicar novamente aqui com o contrabotão sobre o projeto. Em seguida vamos selecionar a opção Properties ou Propriedades. Tá ok? Clicamos sobre ela e vai aparecer essa janela. Tá? Provavelmente no computador dos senhores ou algum outro computador que vocês estiverem utilizando, não vai aparecer exatamente essa opção aqui, ó, Project Faces. Caso não apareça essa opção, o que vocês fazem? Tá? Aqui nesse campo de texto, eu quero que vocês digitem essa opção aqui, ó, essa informação, Project Faces. Ele vai filtrar automaticamente todas as opções, todas as propriedades de configuração do projeto. E vocês clicam sobre exatamente essa opção Project Faces. Tá ok? Agora o que acontece? O que nós vamos, né, alterar sobre o Project Faces?
Primeiro de tudo, essa opção aqui que está com cheque, a gente precisa alterar ela para a versão 3.1, ok? Em seguida, vocês podem deixar essa versão do Java, bem como essa versão do JavaScript, e eu quero que vocês selecionem aqui o Java Server Faces, né? Podem deixar essa versão 2.2 e quando vocês selecionarem essa opção do Java Server Faces, automaticamente vai aparecer aqui para vocês esse linkzinho aqui, ó, que vocês vão precisar clicar sobre ele, tá? Para abrir essa janela. Bem, dependendo do quão avançado ou se vocês já fizeram outras configurações de projetos Maven no computador de vocês, a tela vai aparecer dessa forma, tá? Se vocês nunca fizeram nenhuma configuração, o que vai aparecer para vocês é uma tela parecida com essa, tá, ok? Aí o que vocês vão precisar fazer? Aqui nessa opção Type, eu quero que vocês selecionem ela e cliquem sobre a opção Disable Library Configuration, tá? E vai entrar numa tela parecida com o que está aqui. Bem, aqui nesse outro campo de texto, nessa text area, na verdade, essa URL Mapping Partners vai estar com uma outra informação que não é asterisco.jsf. Essa outra informação que estiver presente, vocês selecionam ela, assim como eu fiz aqui, e cliquem aqui em Remove, tá? Vocês vão remover e em seguida vocês vão precisar clicar em Add, tá, ok? Vocês vão adicionar um padrão de URL. Aí vocês colocam o padrão asterisco.jsf, porque o nosso projeto vai responder em requisições JSF, páginas escritas usando essa tecnologia. Escrito isso daí, podem dar OK e podem dar OK aqui. Perfeito. Então nós concluímos o nosso quarto passo. Vamos escrever aqui qual é o quarto passo. Opa, quarto passo. Configurar o Project Faces com as seguintes opções. Deixa eu pegar aqui essas opções para vocês. Só um instante aqui. Rapidinho. Rapidinho. Só um instante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quais são essas configurações que vocês precisam definir? Deixa eu melhorar aqui. São essas as configurações, tá ok? Bem, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos minimizar aqui, né? Aqui as configurações já estão ok. Vocês podem clicar em Apply, depois Apply and Close, tá ok? Bem, realizamos essa configuração, né? E se vocês notaram, aqui no nosso arquivo .xml, ele tinha um x indicando um erro. Na verdade, ele estava apontando para um arquivo chamado web.xml, que configura algumas ações que o servidor precisa tomar, dada algumas requisições do usuário final, que esse arquivo web.xml ele não existia no projeto. Ele estava apontando que esse arquivo precisava ser criado. Com essa configuração final no Project Faces, esse arquivo XML foi criado, esse arquivo chamado web.xml. E o que a gente precisa fazer agora?
a gente vai precisar editar esse arquivo, tá? Então a gente vem aqui, ó, na pastinha src, depois em main, e depois aqui em web app, depois em web-inf. E bem aqui está o nosso arquivo web.xml. Eu quero que vocês abram ele para a gente fazer a edição dele, tá ok? Bem, logo após aqui o /servlet mapping, eu quero que vocês insiram o seguinte conteúdo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Opa, aqui. Só um instante. Só um instante. Opa, perdão. Volta aqui. Só um instante. Eu quero que vocês coloquem esse conteúdo aqui, ó. Vou copiar aqui e vou colar aqui para vocês, tá? Vocês precisam inserir essas informações que estão sendo grifadas aqui. Inserir essas informações, você pode salvar. Novamente eu peço que vocês insiram, podem pausar o vídeo e digitar o conteúdo desse texto, tá ok? Contanto que prestem bem atenção no conteúdo que vocês estão escrevendo. Lembrando que as letras em maiúsculo elas têm que permanecer em maiúsculo e as minúsculas em minúsculo devem permanecer em minúsculo, tá ok? Feita essa configuração, tá? A gente pode fechar esse arquivo web.xml, mas antes de fechar esse arquivo web.xml, eu vou explicar aqui o que foi feito nesse processo de configuração. O que nós temos aqui é o seguinte: essa primeira tag, a context param, ela está dizendo que o nosso projeto, o estágio dele é de desenvolvimento, development. Isso está indicando para o nosso servidor que em uma eventual situação de erro, ele vai imprimir um conjunto de informações que vão nos permitir rastrear com maior facilidade o erro que ocasionou algum tipo de problema na nossa aplicação. A próxima configuração aqui está dizendo como o servidor deve interpretar, né, o strings, campos de texto, né, de uma página JSF que não tenham sido preenchidos. No caso aqui, esses campos de textos, né, que representam strings vazias, aqui, empty strings, eles são submetidos como valores nulos, tá ok? Essa que é a configuração. E aqui eu tenho uma configuração de zona de fuso horário na qual o servidor vai trabalhar. Por fim, aqui a gente tem a lista de páginas iniciais que a nossa aplicação pode suportar, tá ok? Tranquilo? Beleza. Podemos fechar esse arquivo web.xml tranquilamente. Aqui o nosso arquivo com XML que a gente fez as configurações iniciais, ele está aqui inicialmente nessa região que eu estou grifando do código aqui, dizendo que ele está trabalhando com a versão com o compilador 3.1 do Maven e está trabalhando com a versão 1.8 do Java, tá ok? E nessa última aqui ele está trabalhando com o padrão de codificação UTF-8, tá ok? Bem, realizada todas essas configurações, o último passo, tá, é fazer a configuração final do .xml, tá ok? Mas antes da gente fazer essa configuração, vamos anotar aqui o nosso passo quinto, que foi a configuração do arquivo
web.xml com o seguinte conteúdo, pessoal. Vou colocar aqui para vocês o conteúdo que foi colocado no arquivo web.xml. Tá ok? Beleza. Então vamos aqui de volta ao Eclipse. Bem, o que a gente vai colocar adicionalmente no arquivo pom.xml? A gente vai colocar as dependências do nosso projeto. Bem, a gente depende de uma implementação do JSF e a gente depende também de um conector a uma base de dados que a gente vai trabalhar com o SGBD MySQL. A gente vai depender desse conector, tá ok? E como é que a gente faz essa configuração, pessoal? É bem simples, tá? Eu vou colocar aqui essas informações para vocês novamente. Só um instante. Vocês vão precisar inserir este conteúdo aqui, ó. Perdão. Aqui, ó, da linha 30 até a linha 57. Tá ok, senhores? Podem pausar e copiar. O que a gente está fazendo aqui? Essa primeira tag aqui, repositories, ela está indicando, né, para o nosso projeto Maven qual é a URL de onde ele deverá baixar as dependências, baixar as bibliotecas. No caso aqui a gente vai baixar desse daqui, dessa URL aqui. E a gente está adicionando aqui, ó, efetivamente, dentro da tag dependencies, cada uma das nossas dependências individualmente. A primeira trata-se da versão do Java Server Faces que nós vamos trabalhar. E aqui a segunda é a própria implementação do Java Server Faces. A gente vai estar trabalhando com essa implementação aqui da Glassfish. Tá? E em seguida a gente tem a dependência do MySQL, indicando aqui qual é a versão do conector Java que nós vamos utilizar. Bem, pessoal, aí surge uma dúvida: como é que eu posso descobrir quais informações eu tenho que colocar nessa tabela dependency? Nessa tabela não, nessa tag dependency. É muito simples, pessoal. Os próprios fornecedores, né, dessas bibliotecas, eles fornecem esse conteúdo que vocês devem inserir. E como é que vocês fazem para conseguir fazer essa pesquisa sobre qual é esse conteúdo que eu tenho que inserir, ou até mesmo quais são as tags que eu tenho que inserir dentro do arquivo .xml para configurar minhas dependências. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a configuração do projeto Maven, né, para o MySQL, eu posso entrar no site do Google e escrever MySQL Maven, Maven Dependency. Aí o que acontece? Ele vai te redirecionar para algumas páginas. Vocês podem clicar nessa segunda aqui, ó. E aqui vai estar as versões do conector MySQL Connector. Tá? A gente está na versão atualmente na 8.013, mas a versão que a gente vai utilizar é essa daqui, ó, 8.0.12. Vocês podem clicar aqui e bem aqui embaixo está o conteúdo que vocês devem inserir no arquivo web.xml, que é exatamente o conteúdo que a gente inseriu. Tá? Para outras bibliotecas que vocês futuramente vierem trabalhar, vocês têm que fazer uma pesquisa semelhante a essa. Tá ok? Ok, senhores. Vou fechar aqui o navegador e voltar para o nosso projeto. Bem, feitas essas configurações, podemos salvar o arquivo .xml. Vamos anotar o nosso passo 6 da seguinte forma: conf
configuração final do arquivo .xml com os seguintes dados. Deixa eu copiá-los aqui novamente e colar aqui para os senhores. Tá ok? Então, são esses os passos que devem ser tomados para a configuração inicial de um projeto Maven. Tá? Eu vou salvar esse arquivo aqui para vocês, vou enviar eles também junto com o vídeo, para que vocês saibam o passo a passo da configuração do projeto Maven. Tá ok, senhores? Até a próxima videoaula.